Bom dia a todos. Estamos aqui com o CEO da Oscar Health, Mark Bertolini. Mark, bom dia e seja bem-vindo. Obrigado, Nil. É ótimo estar aqui e agradeço o convite. Obrigado por ter vindo. Eu ouvi sobre a sua história, acho que foi no podcast Invest Like the Best. Para quem ainda não ouviu, eu sugiro que vá ouvir depois dessa breve conversa. É uma história incrível, realmente incrível. Eu não vou entrar em todos os detalhes agora, mas o que te levou a sair de uma empresa tradicional para acabei de conversar com o Pat, e ele descreveu trabalhar na Oscar agora ok, você está trabalhando em um setor bem antigo, mas agora com a Oscar você basicamente está se movendo na velocidade de uma startup, embora já não seja mais uma startup. Então, qual é o motivo por que você decidiu sair da Aetna para algo como a Oscar? Comecei minha carreira em uma startup em Detroit, quando a Blue Cross Blue Shield detinha 72% do mercado em Michigan. 4 amigos e eu fundamos a empresa, seguimos em frente e a tornamos uma grande companhia, reduzindo a participação dos Blues. Depois, os Blues compraram a empresa de volta. Depois continuei minha carreira buscando fazer o mesmo em empresas maiores. Então fui para New York Life, fui para Cigna, fui para Aetna, fui para Bridgewater por um tempo e para Bridgewater Associates. Eu estava desacelerando e passando um tempo com Mario e Josh, que queriam passar tempo comigo. Primeiro me convidaram para o conselho, mas recusei. Passamos a nos reunir 1 hora por semana para discutir temas específicos. A empresa vivia um momento difícil, com as ações a US$ 2,51. Conforme eu convivia com eles, percebi, uau, há verdadeiras joias aqui. E o que eu achei que poderia fazer ao juntar CVS e a Aetna, porque levamos essa proposta para a CVS, o Walmart e o Walgreens, a ideia era: será que podemos mudar o sistema de saúde de uma forma dramática? Na mesma época em que limpava minha casa em Hartford, mudei para Nova York e encontrei vários velhos acetatos. Você talvez nem saiba o que é acetato, mas é um anel de papelão com plástico transparente no centro. E você digita notas nele ou desenha imagens e usa em um retroprojetor para fazer apresentações. E eu tinha uma caixa cheia de acetatos sobre a reforma da saúde lá em 1991, eu fiz esse discurso. Estou passando por isso. E estou rindo porque estou falando sobre o projeto Genoma Humano, falando sobre saúde virtual, falando sobre, você sabe, nivelar a curva de morbidade, vida longa para todos, saúde vitalícia para todos. E eu disse: meu Deus, não avançamos tanto. E apesar de tudo o que tentei fazer ao longo de mais de 40 anos agora, 42 anos tem sido realmente uma luta tentar entender por que não conseguimos fazer esse elefante dançar. Pensei, uau, Oscar tem muita coisa legal. Josh, Mario e a equipe participaram o tempo todo. Eles queriam mudar a área da saúde, não apenas vendê-la. É claro porque perderam 1,8 bilhão de dólares antes de eu chegar e ainda continuaram financiando. Na análise final, eu disse: isso merece mais uma tentativa. Se eu tentar de novo, talvez consigamos fazer funcionar. Acho que essa é uma boa razão, principalmente considerando o rápido crescimento de Oscar e o grande mercado endereçável. Agora, antes de passar para o que aconteceu em 25, o que pode acontecer em 26, já que, claro, você tem experiência com os players tradicionais, qual foi uma das coisas que os concorrentes tradicionais erraram no mercado individual, que a Oscar está tentando corrigir e está indo bem? Duas coisas. Uma é que eles usam as redes comerciais. Então eles usam as redes que utilizam para os negócios segurados comercialmente. E em segundo lugar, eles subscreveram a população como no seu negócio de grupo. Ambos estão errados. Na verdade, eles são diametralmente opostos ao que você precisa fazer. E então na Oscar temos redes restritas em todos os mercados. Porque são os indivíduos que estão comprando, você precisa tirar o seu chapéu de grupo e dizer: são os indivíduos que estão comprando e eu tenho a rede, eles vão vir para a minha rede. E com uma rede restrita, você consegue uma economia melhor e mais fluxo para o prestador, o que constrói um relacionamento melhor. Em segundo lugar, como há um ajuste de risco no final do ano para todo o mercado, onde equilibramos o risco entre todos os planos, você realmente não precisa se preocupar em ter pessoas doentes no seu grupo. Você só precisa cuidar delas. Você recebe um prêmio maior. Você investe no cuidado delas. Elas melhoram. E nós vimos isso repetidas vezes. Ano após ano, eles entram com um MLR mais alto, mas assim que conseguimos controlar, eles atingem a média do MLR. E, portanto, o resultado é que nós não fazemos a subscrição do grupo, nós fazemos a subscrição da rede. Nós construímos um modelo de subscrição baseado no desempenho da rede. A rede é tudo.
Se levarmos as pessoas a um prestador conhecido, numa rede restrita e mais econômica, e formos capazes de subscrever essa rede e sua capacidade de atendimento, teremos um modelo de subscrição, risco e redes superiores para os indivíduos adquirirem. Isso significa que não vamos conseguir alcançar todo mundo. No final, alcançaremos quem usa essas redes em cada mercado. E, aliás, 75% de todos os provedores já estão na CA de qualquer forma, principalmente em um modelo de rede restrita. Ok, justo. Você, porque sua participação de mercado caiu drasticamente, acho que entre 17% e 30%. Você acha que empresas como a Centim e a Aetna inevitavelmente vão voltar para o mercado individual? E se isso acontecer, você consegue defender 30% de participação de mercado como empresa hoje? Não me preocupo com participação de mercado se oferecermos uma experiência única que só nós temos. É isso que fazemos. Somos digitais, inovadores e temos um público mais jovem. Geralmente temos programas focados em grupos específicos de doenças. Quem imaginaria que uma seguradora iria assumir o risco de diabéticos? Não assumimos o risco dos diabéticos, mas sim da rede que os atende, oferecendo todos os programas e serviços para eles. Então, diabéticos, agora lançamos o Hello Humana, nosso produto para menopausa para mulheres nessa faixa etária nesse momento da vida. E temos o Buena Saúde para toda a nossa população latina, que é um programa para diabéticos voltado para pessoas que falam espanhol. Nossos sistemas de idiomas funcionam para cuidar dessas pessoas. Temos acesso digital online, se elas precisarem. Nosso modelo de serviço atual tem 200 pessoas a menos, mas 4 vezes mais membros do que quando cheguei. E esse modelo está funcionando muito bem por causa da IA e do volume. Conseguimos reduzir os custos. A questão da IA é: você sente que o que está tentando fazer com a Oscar agora chega no momento perfeito por causa de todas as capacidades, tudo o que a IA permite fazer agora com a Oscar? Sabemos que você integrou a IA em todas as atividades da Oscar. Sim, nós temos. O que fizemos com o modelo de IA é que temos mais de 36. Temos mais de 3 dezenas de grandes modelos de linguagem no back-end do negócio, o que tirou muita carga da equipe de atendimento, e é por isso que conseguimos reduzi-la. Atualmente usamos uma IA agêntica no back-end chamada Super Agent. Ela responde corretamente a maioria das perguntas em 85% das vezes, enquanto nossa equipe acerta cerca de 78%, e é muito mais rápida. Estamos aprimorando esse modelo à medida que avançamos. Também contamos com Oswell, um bot de IA agêntica no front-end. Na parte do negócio voltada aos membros, isso os ajuda a explorar sua jornada e questões de saúde específicas. Eles podem importar seu prontuário e usá-lo para falar com seu médico. E em abril, eu estarei no Medicaria em Vegas para anunciar uma nova tecnologia que estamos oferecendo, que é um marketplace que conecta corretores, membros, empregadores e todos os nossos concorrentes a um único sistema para poderem interagir. Queremos, ao converter um grande empregador em ICRA para contribuição definida, oferecer todas as redes dos concorrentes. Dizemos aos empregadores: você queria um PPO para cobrir seus funcionários? Oferecendo todos os concorrentes no marketplace, você já tem isso naturalmente. É melhor do que o seu PPO e com preços mais baixos. Ok, como isso funciona? Como o Oscar se beneficia disso? Exatamente? Nós ganhamos de duas maneiras, de duas perspectivas. Uma é que à medida que conseguimos mais pessoas nesse modelo de marketplace que estamos construindo. Então, esse modelo de marketplace não vai apenas permitir que corretores, membros e empregadores façam negócios, mas também vai permitir que os membros comprem coisas de que precisam com seu próprio dinheiro. Como recebem contribuição definida mais barata, podem fazer compras. Então, sabe, eu fiz uma cirurgia nas costas, eu precisei de uma cadeira de banho para o meu chuveiro. O hospital queria 275 pela cadeira 125 para o técnico vir tirar da caixa e colocar no meu chuveiro. Ia levar 3 dias para conseguir uma consulta. Fui na Amazon, achei a mesma cadeira por 32 entregue em um dia, eu mesmo desembrulhei e coloquei no chuveiro. Quando as pessoas gastam seu próprio dinheiro, isso está em sua conta e é uma contribuição definida. E nós oferecemos a eles a oportunidade de ter uma experiência de compra selecionada. Não apenas todos os preços disponíveis no mercado, mas sim algo selecionado. Estou procurando por essa coisa, para esse caso, nesse momento.
E se conseguirmos proporcionar essa experiência selecionada, então vamos oferecer a eles uma experiência de compra melhor e eles vão aproveitar as ineficiências do mercado. Essa experiência vai fazer com que mais pessoas queiram o que temos, em vez de termos que vender para elas o que temos. Ok, no fim, estamos falando de vender, certo? Isso parece um problema que está sendo resolvido agora com Oscar, graças ao Oscar, na verdade, quero dizer, a empresa ainda é bastante pequena comparada ao que pode ser no futuro, além de comparada ao mercado total acessível também. Ainda está abaixo de 5 bilhões de dólares agora, mas crescendo bem rápido. Vamos falar sobre a parte de avaliação e tudo isso daqui a pouco. A projeção mais recente é de 19 bilhões em receita. Então, quando você olha para isso e vê como uma carteira de seguros é uma das maiores do setor. Então, se você olhar para o negócio de risco comercialmente segurado no setor de seguros, nossa população agora está entre as 10 maiores, na verdade, perto das 5 maiores. Isso faz muita diferença. Quando analisamos as grandes seguradoras, a maioria administra vidas autofinanciadas de grandes empregadores sem riscos, apenas gerenciando o cuidado. E eu acho que isso é um modelo de negócio diferente. Queremos converter isso também para o mercado individual. Então, quando olhamos para competir com grandes operadoras, eu sempre uso o meme. Somos um navio pirata cheio de canhões entre galeões espanhóis cheios de ouro, porque eles têm membros que vão defender com margens de 6% em membros totalmente segurados. Vamos transformar isso em contribuição definida e permitir que os membros comprem em nosso marketplace. Ok, já que estamos falando sobre o tamanho da Oscar, a projeção está mais próxima de 19 bilhões de dólares para este ano. Hatik, eu me lembro de uma entrevista que você deu, talvez no início de 25, talvez 24, falando também sobre voltar à lucratividade, ganhar dinheiro de verdade, não dinheiro de mentira. E então a orientação para 2027 acho que era um lucro por ação de 2,25 dólares, talvez uma margem de 5% ou algo assim. E normalmente você deveria receber um múltiplo de uma vez a receita se conseguir atingir isso. É porque 25 foi um ano de reinício para todo mundo, ainda é possível alcançar, talvez não até 27, mas para 27. Na nossa última teleconferência de resultados, a teleconferência do quarto trimestre, reiteramos que ainda estávamos mantendo aquela orientação. Ok, é bom saber disso. Para 26 ainda se espera que as margens fiquem abaixo de 5%, sim, com as expectativas atuais. Ok, Foi no final de 27 e íamos ter uma margem de 5% ou mais. ok. E eu acho que no limite superior para este ano isso é 2,4, 2,3 mais ou menos, mas ainda assim é um grande salto de um ano para o outro. Como falamos sobre 25 e expectativas para 2026, houve um impacto de ajuste de risco de 175 milhões de dólares no quarto trimestre. E quando eu li isso foi para mim. No começo, eu pensei que o setor de seguros de saúde e tudo isso é muito complexo nos Estados Unidos. Mas aí, quando eu vi que você realmente tem que pagar uma espécie de taxa de penalidade porque sua carteira é saudável demais, é engraçado ler isso. Vocês estão projetando um ajuste de risco de 20% em 2026. Agora, o que acontece quando, de novo, seus membros são saudáveis demais? Isso se torna um problema? Então, em primeiro lugar, todos os membros que vamos ter no ano já estão aqui porque se inscreveram. Então a gente sabe como eles são. Recebemos dados externos baseados em dados demográficos e perfis de risco, o que nos permite entender quem são. Vamos aprender mais sobre eles conforme usarem os serviços de saúde. Esse é o primeiro ponto. O segundo, vou te dar aos ouvintes um modelo simples para pensar nisso. Sempre gosto de ajudar com matemática. Se você me acompanha no X, já dei lições sobre como pensar nisso em relação a outros. O ajuste de risco do ano passado, com todas as más notícias incluídas, foi de 18,5% do prêmio. Foi 18,5% do prêmio, então nosso prêmio bruto foi na verdade maior do que o prêmio que divulgamos no quarto trimestre. Então, para fazer a conta, você precisa pegar nosso risco, nossa receita, 11,7 bilhões de dólares divididos por 0,815. E você tem 2,65 bilhões de dólares. Essa foi a receita bruta que saiu da nossa receita líquida para pagar o ajuste de risco, incluindo todas as más notícias que tivemos.
Avançando, vamos escolher 19 bilhões. Está dentro da faixa de projeção para a receita, e é 20%. Esse mesmo cálculo resulta em 4,75 bilhões. Isso representa um aumento de 79% em relação ao ajuste de risco do ano passado, com apenas um aumento de 62% no número de membros. Então você está dizendo, você está confortável com as projeções e com a forma como está fazendo, você está fazendo as coisas com base na matemática. Sim, com base na matemática. Com base na matemática. São duas coisas distintas. Por isso, fazemos avaliações separadas ao gerir nosso negócio. Qual o risco das pessoas cobertas e o que esperamos dos sinistros? E no ano passado, atingimos todos os números que esperávamos atingir para a população que estávamos cobrindo. Tivemos um ajuste de risco líquido a pagar maior que o esperado devido ao aumento da morbidade nos programas do governo. Pessoas vindas do Medicaid no ano anterior. Então, isso fez um grande ajuste, e também as regras de fraude, desperdício e abuso que o CMS estava implementando. Então, o perfil de risco avaliado era o esperado para a população coberta no ano passado, só tivemos esse grande ajuste. A segunda avaliação que precisamos fazer é: qual deve ser o tamanho do ajuste de risco para o próximo ano depois que fizermos esses cálculos sobre quem esperamos cobrir? E essa avaliação ficou aquém no total, sabe? Em um número bem grande. E nós nunca divulgamos esse número total, mas era um número bem grande. Você pode somar tudo isso ao longo do ano. O que fizemos foi incluir isso no ano anterior e depois avaliar daqui para frente com a população que estamos atendendo, que é um ano mais jovem em termos demográficos para a nossa população. Esperamos que precisaremos pagar mais. E acreditamos que a estimativa que fizemos é realista e que podemos alcançar. Ok, tudo bem, tudo bem. Eu vi, também recebi algumas mensagens sobre a virada dos lucros operacionais. Vocês preveem uma mudança de quase 150 milhões de dólares nos ganhos operacionais até 2026, mas a expectativa é que os assinantes pagos caiam de 3,4 milhões para 3 milhões até o segundo trimestre. Vamos supor, no pior cenário, que a rotatividade seja ainda maior e que o ajuste de risco surpreenda vocês. Onde a orientação falha, ou a chance de a orientação falhar, ou as margens são grandes o bastante para evitar isso. Avaliamos os assinantes pagos na teleconferência do quarto trimestre e eles estão em níveis semelhantes aos anos anteriores. Então, nossas estimativas sobre as pessoas que não vão pagar, fizemos duas coisas. Primeiro, quanto de fraude, desperdício e abuso achamos que iria aparecer. Reservamos uma parte disso e avaliamos o progresso mensalmente. E das pessoas inscritas automaticamente, quantas vão ver a conta e pensar, não vou pagar isso. Até agora, acreditamos que fizemos estimativas corretas ao passar de 3,4 para 3. Mas lembre-se, esses 3 superam os 2,1 com que fechamos o ano passado, são 900 mil vidas a mais. Aplicamos aumentos médios de 28% nas taxas em todo o portfólio, variando conforme o mercado. Então, quando você começa a somar esses números e olha para a nossa aprovação de EBIT, se não houver mais grandes surpresas vindas do ajuste de risco, porque o pool agora está estabilizado, então acreditamos que essa estimativa de 750 milhões de dólares do ano passado para este ano é um número realista no ponto médio para o guidance. Certo. Ok, agora justo. Falando sobre cenários, porque agora 2026, claro, vocês já assumiram há bastante tempo que os subsídios ampliados iriam acabar e eles acabaram. Se de alguma forma eles voltassem, o que aconteceria com o Oscar? Você vê um ganho inesperado de margem em 2027 ou como isso funcionaria? Então, há algumas coisas. Primeiro, as realidades políticas de receber mais pagamentos do que o esperado. Então, como você lida com isso? Quais são as regras dentro do AQA? Isso aconteceu lá em 2013 e 2014, quando eles estabeleceram as regulamentações. É que se tivermos um MLR, uma razão de perda médica, maior ou menor do que um certo número, 85% temos que devolver reembolsos aos nossos clientes? Ficamos felizes em fazer isso. Se acabarmos com MLRs menores do que a lei permite, então vamos devolver esses ganhos aos nossos clientes. A lei exige que façamos isso. Você vê isso como um cenário provável? Ou eu acho que nada vai acontecer antes de 2027, e há tempo de 27.
Quando você precifica um mercado 6 meses antes do mercado começar, que é o que fazemos, então alguém muda as regras. Acontece um desastre. Foi isso que aconteceu em 2017. Então, as regras que eles propõem no MPBB, as novas regulamentações que estão saindo do CMS, não vemos nenhuma delas entrando em vigor até 27. Já seguimos algumas regras atuais no nosso processo de precificação. O mercado não encolheu tanto quanto pensávamos. Vamos observar quando as pessoas tiverem que pagar alguma inscrição passiva. Então, eu diria que se eles voltarem, vai depender da política das eleições de meio de mandato de 26. E dado o cenário de hoje, quero dizer, aqui está uma dimensão do problema. O americano médio agora está pagando $2.200 por mês pelo seu plano de saúde. Isso inclui os custos do próprio bolso. É mais alto do que qualquer outro item no orçamento doméstico deles. É mais alto do que a hipoteca. É mais alto do que automóveis. É mais alto do que a educação deles. Nesses 3 casos, os americanos podem escolher no que vão investir, para onde vão nas férias, que tipo de carro querem e onde os filhos vão estudar. E eles consideram o preço quando tomam essa decisão. É realmente uma decisão de investimento, certo? Nesse setor, nós confundimos decisões de investimento com decisões de financiamento. E então, quando as pessoas começarem a perceber isso, 2 coisas vão acontecer. Elas vão ficar irritadas por terem que pagar esse dinheiro e isso vai levantar questões de custo. Isso vai ser um grande problema de custo. Assim que as franquias começarem, a média das franquias em muitos dos nossos planos é de $4.000 para os planos que muita gente escolheu. Então isso significa que eles têm que pagar $4.000 mais o prêmio antes do seguro começar a valer. Isso é um grande problema para os republicanos, pois não aprovaram os subsídios ampliados. E isso vai aparecer mais ou menos na época em que as pessoas estiverem no meio, em mais alguns meses, bem no meio de toda a campanha eleitoral. E por outro lado, os democratas nem sequer levantaram essa questão no último projeto de lei sobre o financiamento do DHS. Eles querem usar isso como arma política nas eleições de meio de mandato. Os americanos vão se irritar porque o processo político os decepcionou. Já esperávamos. Não acreditamos que os subsídios ampliados mudem antes do fim do ano. Vai acontecer. Se acontecer, deveria ser antes de junho, mas aí seria para o ano do plano de 27. Certo. Então vocês, como empresa, terão tempo de sobra para mudar de direção e ajustar as orientações para 27 quando isso acontecer. Antes de terminarmos esta semana, tem outra coisa que precisamos falar, que é o ICRA. Então isso deve ser um novo motor de crescimento para a empresa, um novo motor de crescimento talvez para o setor, mas com certeza algo bom para as pessoas que precisam disso. Você acha que isso vai substituir totalmente o mercado tradicional de grupos de empregadores? Sim. Quanto tempo? Depende. Acredito que haverá um ponto de virada, começando por pequenos grupos, que já registram aumentos de 28% a 30%. Eles tiveram aumentos de cerca de 15% ao ano nos últimos 5 anos. E metade dos pequenos grupos nos Estados Unidos usa a ACA de alguma forma, seja para o proprietário ou para alguns de seus funcionários. Agricultores, 27% de todos os agricultores agora usam a AQA. Você observa o celeiro da economia americana, que precisa urgentemente de um modelo econômico melhor. Temos grande interesse nisso. Estamos colaborando com corretores que costumam dificultar isso para apoiá-los nas comissões daqui em diante, envolvendo-os e direcionando funcionários aos planos corretos. Funcionários devem escolher opções que combinem mais com seu estilo de vida e situação atual, do que as oferecidas pelo empregador. Isso vai dar a eles mais dinheiro no bolso para pagar os custos do próprio bolso que fazem parte das franquias e coparticipações. No ano passado, 2 em cada 5 americanos tomaram emprestados 74,9 bilhões de dólares americanos de bancos para cobrir custos próprios com saúde. Dívida com saúde. Maior que as hipotecas deles. Por isso, a ideia de dar algum dinheiro para despesas pessoais. O empregador entrega o valor para eles. Eles compram um plano que se encaixa nas necessidades deles, no perfil de risco deles, nas necessidades da família deles. Nós temos filhos, nós não temos filhos, somos idosos. Você compra o que quiser. Esse valor vai para a conta de poupança de saúde, HSA, que fica para eles. É vantajoso do ponto de vista fiscal, então eles podem acumular para o futuro ou podem comprar outros produtos.
Então vamos lançar este ano com o programa ICRA, AFLAC, para produtos auxiliares e alguns parceiros de seguros patrimoniais e de acidentes que vão oferecer outros produtos lá dentro. Assim as pessoas podem comprar tudo em um só lugar. Voltamos à ideia de marketplace. E toda a ideia é que o funcionário possa escolher o plano certo. Vamos usar os corretores para isso. Ofereceremos todos os concorrentes para que as pessoas escolham primeiro a rede que querem, porque é a minha rede. Segundo, o design de plano que eu quero. E ainda terei dinheiro para cobrir meus custos ou comprar outros produtos, se necessário. Essa é a vantagem do ICRA. Já ouvimos de grandes empregadores, sistemas hospitalares e até empregadores maiores com funcionários de meio período interessados em testar isso para ver se funciona. Se conseguirmos oferecer o tipo de experiência que acreditamos ser possível, onde as pessoas realmente possam ter algum controle sobre o que gastam, achamos que o ponto de virada vai chegar mais cedo do que se imagina. Não faço previsões sobre o que será necessário, mas acredito que isso acontecerá mais rápido do que o benefício definido ou a contribuição definida na aposentadoria. Ok, o que também significa que você não está mais preso a jogos políticos, já que o mercado vai decidir o que é melhor, o que é melhor. Quero dizer, esse é o cenário perfeito. Internamente, você tem a estimativa percentual de membros para 2026 da ICRA. Temos, mas não consideramos por ser pequeno. Não faz diferença este ano, pois estamos começando. Além disso, desenvolvemos a capacidade de fazer a parte inicial da conversão da ICRA. Então, fazer com que os empregadores migrem para a ICRA. Existem vários players diferentes que fazem isso com os empregadores. É caro. Acreditamos que podemos oferecer uma solução única para tudo, inclusive conectando com corretores em um modelo mais barato. Também estamos avaliando essa questão, com uma troca eletrônica de dados que compramos no ano passado, de forma bem discreta. E é uma das 11 EDs aprovadas pelo CMS para conectar corretores e membros à Exchange. Ok, justo. Essa é uma última pergunta e meia aqui sobre onde você vê Oscar em 5 anos, digamos, no início da década de 2030. E quanto à quantidade de membros, agora ainda é bem pequena, mas essa empresa pode chegar a 5 milhões de membros no auge, 10 milhões. E digamos que vocês atinjam o auge. Em que momento vocês talvez expandiriam para o Medicare Advantage, para o Medicaid, se isso for uma opção? Estamos dialogando com vários estados e atuando em legislações de 6 deles para criar exchanges e oferecer benefícios fiscais, igualando as vantagens dos funcionários às dos empregadores na compra de seguro de saúde. A ideia é que atualmente o grupo pequeno tem 20, 30, 34 milhões de funcionários só nesse segmento de grupo pequeno. Mercado intermediário, mais 34 milhões de funcionários. Existem 30 milhões de trabalhadores autônomos que deveriam poder comprar por conta própria. Bem, temos alguns empregadores de trabalhadores autônomos reservando uma porcentagem do que ganham com eles para estar no que chamamos de banco de benefícios. Ou seja, é um sistema bancário para que eles possam comprar benefícios. Então é uma conta bancária, uma conta HSA. E então, em terceiro lugar, estão os grandes empregadores. Só nesses 3 primeiros grupos já são quase 108 milhões de pessoas, além dos 40 milhões no mercado ACA Ultra no mercado ACA. Com 148 milhões de TAM e um produto líder em experiência e serviços, temos grande oportunidade de ganhar participação nesse mercado. Não quero estimar membros para 30 anos, espero que superem os números citados, mas se o ponto de virada ocorrer logo, esse será o mercado. Incluindo grandes empregadores de grupos, estamos falando de 250 milhões de vidas. É um grande mercado, e se dermos a cada americano a oportunidade de comprar um produto individual que se encaixe neles e eles possam manter sua rede, esse é o grande objetivo a longo prazo. Se eu puder comprar minha rede no mercado local e ter um plano personalizado com uma operadora, isso acompanha meu estilo de vida. Como jovem adulto, como casal, como família, como adolescentes, como pessoas mais velhas envelhecendo, e eu posso fazer com que essas pessoas permitir que elas mantenham esse plano. Se eu tiver um membro vitalício na Oscar, vou investir no futuro dele de modo diferente do que se achasse que ele ficaria só 2 anos. E nós estamos indo além dos limites com coisas como Olá Meno e cadastrando diabéticos. Ninguém mais está fazendo isso, então já estamos correndo esse risco. Mas se pudermos realmente dizer às pessoas, vamos ajudar você a viver de forma maximamente produtiva, capaz e viável até o seu último dia,
em vez de acabar doente, debilitado e miserável nos últimos 10 anos da sua vida. Qual você prefere? Venha se juntar a nós, você será nosso membro para a vida toda. O valor vitalício desse membro desse cliente vai ser enorme, e o investimento que estamos dispostos a fazer vai ser substancialmente diferente. Pense em academias, no Instituto de Longevidade e em tudo mais que poderíamos oferecer para ajudar as pessoas. Ok, boa resposta. Se isso acontecer, é nesse ponto que você diz: Ok, Mark, talvez seja a hora de se aposentar. Minha missão foi uma missão bem-sucedida. Acabei de renovar por mais 3 anos, então ficarei aqui nesse período. Vamos ver o que acontece. Já tentei me aposentar 4 vezes. Já tentei me aposentar 4 vezes e falhei todas as vezes. É, mas essa empresa é diferente da última, provavelmente. É sim. Tudo bem, muito mais divertido. É. Obrigado pelo seu tempo. A conversa foi incrível e temos tempos empolgantes pela frente. Quero dizer, até mesmo a projeção para 26 já estava bem acima das minhas expectativas e com certeza das expectativas de Wall Street. Mas, como você acabou de responder, acho que ainda há um longo caminho pela frente e vai ser uma jornada bastante empolgante. Bem, meu modo de operar como CEO sempre foi prometer menos e entregar mais. É isso que eu gosto de ouvir. Oscar não é só o nome do meu avô, mas também parece ser liderada por grandes pessoas. Então, mais uma vez, obrigado por participar, agradeço de verdade. Foi ótimo conversar com você.